gente, estamos de volta hoje com mais um programa. Hoje a receita, soufflé de gruyère, de entrada, prato principal, escalope de filé, ratatouille e molho de alho. Eu vou fazer primeiro o soufflé, a Van depois vai me ajudar, molho de alho, ratatouille e filé. Gente, bom, para poder fazer o soufflé, a base é sempre a mesma. Soufflés salgados tem quase sempre a mesma base. Ela é o bechamel. É um molho branco clássico, o nome clássico dele é bechamel. Muita gente sabe fazer, os 3 ingredientes clássicos todo mundo conhece: leite, farinha e manteiga. Só que tem um segredinho que quase ninguém fala, né, Van? A gente aprendeu isso durante a escola de chefe. Fato é, deixa o bechamel com um gosto diferente de todos os molhos brancos que a gente está acostumado. Isso se chama cebola piquée. Cebola piquée é um aromático francês super clássico, bem conhecido, e a gente usa no bechamel. Não precisa fazer exatamente do formato como se faz na França. O que eles costumam fazer? Pega uma cebola, faz um corte, coloca uma folhinha de louro nesse corte e prende alguns dentes de cravo na cebola. Isso aqui a gente coloca em infusão dentro do leite aquecido para que passe sabor para o leite da cebola, do louro e do cravo. Não precisa fazer exatamente desse jeito. Quem quiser pode colocar a folha de louro, os dentes de cravo e a cebola. O especiante mais clássico da cozinha francesa talvez seja o roux. Tá? O roux nada mais é do que uma mistura inicial de manteiga e farinha em iguais proporções. Não é isso? Bom, a gente vai usar em torno de 200 ml de leite para essa quantidade, não mais do que 10 gramas, 12 gramas de cada. 12 de farinha, 12 de manteiga. Portanto, eu tenho aqui uma colher de sopa rasa. Sempre lembre, é muito comum a gente ficar falando aqui de grama, né? Ah, são 200 gramas, 20 gramas, 20 ml. Para quem não tem balança em casa, é sempre fácil entender o seguinte: uma colher de sopa, regra geral, tem 20 gramas. A gente vai colocar então uma colher rasa de manteiga para derreter na panela. Vou caçar mais um pouquinho. O roux é o seguinte, é o espessante mais clássico. Ele é, literalmente, manteiga e farinha em iguais proporções que são usados para espessar um líquido. No caso do bechamel, o líquido é leite. No caso do velouté, o líquido é um caldo. Tudo que se joga líquido em cima do roux espessa, é claro que batendo com a ajuda de um fouet, isso é um fouet, chicote em francês, ajuda muito na produção do molho para que não empelote. E isso, batendo, juntando o líquido aos poucos, você tem um fundo ou um caldo espessado. O roux, ele tem 4 tipos, 5 na verdade: roux branco, roux ou claro, roux amarelo, roux escuro e roux negro. São 4, não são 5. Quanto mais a farinha cozinha, portanto ela vai escurecendo, mais poder de espessar ela vai perdendo. Ou seja, o roux claro espessa mais do que o roux escuro. Como o nosso resultado final é para ser um molho branco, nós não vamos deixar ele escurecer demais. Escureceria o molho. Então nós vamos fazer no primeiro roux, em torno de 2 minutos no máximo de cozimento da farinha na manteiga. Bom, manteiga derretida, o que a gente faz é juntar a mesma quantidade de farinha. Naturalmente, como a farinha é um pouco mais leve, a gente vai colocar uma quantidade um pouquinho maior do que colocou de manteiga. Mexe no fogo. E a gente tem... Importante ressaltar, enquanto o Fernando mexe lá, é aquilo que ele falou: quanto mais tempo você deixa a farinha e a manteiga, ou seja, o roux, no fogo, mais a farinha vai tostando e vai escurecendo. Exatamente. Simplesmente ele vai misturar, ele vai mostrar para vocês como é que fica no ponto certo na hora de jogar o leite, para vocês não terem dúvida em casa. Olha só, esse é o clássico roux, tá? Manteiga, farinha claro, em iguais proporções e ainda claro. Quanto mais tempo ele ficar aqui, mais escuro ele vai ficar. Ele já está no ponto certo. Vou até uma peneirinha para mim, por favor. Pequenininha. Pode ser uma maior, só para poder tirar. Nesse ponto, a cebola, o cravo e o louro já não tem nenhuma função aqui, já passaram sabor para o leite. A gente pode descartá-los. É por isso que eu disse, não precisa prender como é na cozinha francesa, na cebola piquée, colocar os cravos e depois colocar o louro. Pode colocar separados, eles vão ser coados. Agora, o segredinho para não empelotar, usem o fouet. Há pessoas que têm habilidade, a Van inclusive tem habilidade de fazer isso com a colher de pau. O fouet, ele garante mais que você não empelote. Não jogue o leite de uma vez só, isso vai empelotar o molho. E se por acaso isso acontecer, não desistam do molho. Batam no liquidificador, voltem para o fogo. A grande vantagem do roux é que você começa com farinha cozida, portanto no final você não tem um resultado de molho com sabor de farinha.
tá? Então a gente vai cozinhar a farinha para poder fazer o molho branco e no final você não tem gosto de farinha. Bom, agora a gente joga um pouco de leite, não mais do que isso, e bate. É isso que acontece. Não se desesperem. Não se desespere, está completamente correto. Lembra, inclusive, uma massa de coxinha. Batam bem para que não empelote. Mais um pouquinho e para. Devagar, vai misturando. Já está um pouquinho melhor. E ele vai começando a Olha tomar que forma. lindo. Ele sai de um formato de massa para um formato de purê e logo depois para um formato de molho. O fouet ajuda muito nesses casos. Mas é importante que normalmente quem não tem o hábito de fazer isso em casa ou dessa forma, sinta um pouco de dificuldade. Não jogue fora, a gente não desperdiça o molho. Como o Fernando falou, ou liquidificador, ou se você for fazer uma quantidade pequena de molho, você passar uma quantidade pequena de molho no liquidificador, né, às vezes nem bate direito. Passa na peneira, tá? Volta, passa na peneira, passa a colher, ele vai diluir, você volta pra panela e deixa ele chegar no ponto Exatamente. certo. Tudo bem? Não se desesperem se por acaso ele empelotar. Bom, a gente tem um molho pronto, na verdade pronto logo depois da adição do leite. Esse é o bechamel, ele precisa de aí mais uns 4 minutos de cozimento para a gente ter a garantia de que não haverá gosto de farinha ao final, tá? É um molho bem bonito, ele substitui em vários casos o creme de leite fresco e é bem mais barato que ele. Na verdade é que só tem leite, farinha e manteiga. E ele é a base dos suflês salgados, tá bom? Normalmente, só para complementar o que o Fernando falou, a farinha leva em torno de 8 minutos em fogo para cozinhar e para perder o gosto forte que ela tem de farinha, tá? É isso aí. De repente você tá com ele no fogo, ele começou a engrossar mais do que você quer, não tem problema, pode colocar mais um pouquinho de leite que ele volta a ficar um pouco mais líquido e com o calor ele vai espessando de novo, tá? É claro que quanto mais eu vou deixando ele no fogo e misturando com o fouet, ele vai cada vez espessando mais. No final das contas, o que ele está perdendo é água. Se por acaso ele espessar mais do que o necessário, é só colocar mais um pouquinho de leite ou até de água, porque foi o que ele perdeu. Tá bom? Para deixar mais saboroso é sempre bom colocar a água. Só lembrando o seguinte, é esse molho que é a base de outros molhos clássicos, como por exemplo, eu quero fazer uma massa com o molho gorgonzola. Bechamel, gorgonzola, sal, tá pronto. Eu quero fazer um molho 4 queijos. Bechamel, 4 queijos, massa, pronto. Mostarda. Ele é a base para isso tudo. Molho mostarda, acrescenta mostarda, tempera e tá pronto. Isso chama base. Não é à toa que ele é tão clássico. Bechamel, velho conhecido da cozinha francesa. Bom, a Van lembrou bem, são 8 minutos em média de cozimento para que a farinha não dê sabor nenhum. A gente deixa aqui em torno de 4, não precisa mais do que isso nesse momento. Por quê? Porque isso aqui ainda vai ao forno com o soufflé. Então não há nenhum problema, né, de que a gente tenha resultado final com sabor farinha. Feito isso, no forno, né? ele está bem espesso, ele é mais espesso que um molho, ele tem um ponto acima, porque isso é ponto de soufflé, não é ponto de molho. Virou gruyère ralado, forma de ralado não tem problema, a gente vai derreter ele aqui, pode ser fino, pode ser grosso, pode ser pedaço, o que importa é que ele derreta. A gente junta o gruyère e mistura. Você quer que eu unte para você as forminhas? Quero, por favor. Espera um pouquinho? Pode então, eu queria que você fosse batendo para mim as claras. Eu bato. Só lembrando, para essa quantidade de queijo que a gente está usando, em torno de 150, 160 gramas, para essa quantidade aqui de, ó, o queijo derrete completamente. E a gente ruim, né? tem um retrato bem parecido com o do fondue. É bem parecido com a textura do fondue. Nesse momento a gente vai misturar. Vou pegar as gemas ali para aqui. São 3 gemas aqui. A gema vai ajudar a estruturar o soufflé, enquanto que a clara batida em neve vai ajudar a fazer com que o ar fique preso e suba, levante o soufflé. Tá bom? Posso bater? Pode bater. Sempre só lembrando o seguinte, a clara é sempre bom para doce e para salgado, que antes de bater a gente joga uma pitadinha de sal. Isso faz com que o pico dela fique maior e mais firme durante mais tempo. Bate, pode ser no fouet, pode ser numa batedeira maior, essa é bem prática, mais fácil. Todo mundo deve ter uma parecida em casa. Bom, junta fora do fogo as gemas, batendo sempre para que não cozinhe. A gente não quer um resultado de ovo mexido. É para o ovo cozinhar aos poucos nesse creme de gruyère.
Viu? Mais um minutinho pra mim aqui já deu também. Pode bater bem. Misturei. Vou passar essa mistura. Vou colocar só mais um pouquinho de leite. Dá o ponto. Perfeito. Sal. Lembrando que o queijo já é salgado. E a gente já vai finalizar colocando as claras. Vamos chamar um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Gente, clara em neve no ponto. Eu vou dar só mais um pouquinho de ponto com o leite. Eu acho que eu falei que ficaria melhor dando ponto com água. É com leite. Coloquem o leite, melhora o sabor. É claro que perdeu água, mas com leite vai acabar ficando um pouquinho melhor. Só mais um pouquinho para ficar no ponto mais cremoso. O ovo já vai fazendo, a gema já vai fazendo a função dela de deixar cozido. Pode tirar o fouet. Fez a função dele. Inclusive bem feita. Isso aqui E a clara em neve tem que ficar bem durinha, tá vendo? Ela tem que estar bem estruturada, tá? O Fernando vai usar O ela. teste, inclusive, era esse. No nosso curso de chefe, para poder saber se a gente tinha batido uma boa clara em neve, o teste era colocar em cima da cabeça. Se não cair, A culpa é minha, se cair. Durante o curso, caiu algumas vezes. Se cair, a culpa Mistura 1/3 das claras levemente. Lembrando que o que aconteceu aqui com as claras é que elas têm o poder de, sob alta rotação, reter ar. Se a gente misturar com o fouet ou misturar muito rápido, a gente vai perder todo o ar que a clara acabou retendo. Então mistura de leve, primeiro utilizando esse 1/3 das claras em neve. Enquanto isso, a Van está untando os ramecãs, esses são ramecãs, tá? Para a gente colocar o soufflé. Untando só uma só pergunta, com manteiga, só desculpa. manteiga, para ajudar o soufflé a escorregar e crescer facilmente. Uma pergunta que sempre acontece aqui entre os nossos alunos é o seguinte: eu posso fazer o soufflé numa travessa um pouco maior? Não, esse soufflé não, ele é feito para ser servido individualmente. Lembrando que soufflé, gente, ele foi feito para crescer porque o ar, em contato com temperatura muito alta, levanta a massa de soufflé, mas depois que a temperatura começa a cair, quando a gente tira do forno, é muito natural e é correto que ele caia. Isso é comum, portanto, sirvam rápido um soufflé. E, de certa forma, quem quiser manter um soufflé em pé durante mais tempo, vai ter que usar alguns subterfúgios aí, né? Vai ter que colocar um pouquinho de pó royal ou fermento químico, mas não é o jeito que a gente faz. A gente prefere se manter o clássico. Portanto, o que faz o soufflé subir aqui é clara em neve. Sirvam rápido porque ele realmente cai. Bom, junta a outra parte da clara. Agora pode colocar toda a clara. Nada muito grosseiro, tem que ser um pouco delicado aqui, não tem jeito. Se a gente chegar com o ouvido perto, você consegue escutar as bolinhas de ar estourando. É claro que a gente não vai conseguir reter tudo, precisa mexer, mas chegando nesse ponto aqui, tá perfeito. Bom, feito isso, a gente pega os ramecãs e preenche com a massa de gruyère. Muita gente fala, não, vamos preencher 2/3 do ramecan para que ele suba e cresça 1 ou 2 dedos no máximo acima. A gente prefere que o soufflé fique, que é uma produção rústica, não tem nada de muito requintado aqui e é para se manter assim. A gente prefere que ele realmente cresça e fique bonito. Essa é a intenção. Então eu deixo no máximo 1 dedo abaixo do nível do ramecan. Isso é suficiente para que ele cresça bem, fique bem volumoso. E aqui está perfeito. Só tem um segredinho. Sempre bom para que ele cresça reto e não cresça tombado, é natural que ele uma hora ele tomba, ele vai um pouquinho para um lado e isso inclusive fica bonito. Mas é sempre bom passar um paninho nas laterais dele, liberando para que não prenda e tenha algum problema na hora de crescer. Prontinho, assadeira. Opa, só peraí, aqui na lateral.
A coisa mais importante no soufflé, além de tudo que a gente disse da Clara e Neve, é que o forno tem que estar pré-aquecido. Um erro muito comum na casa das pessoas é as pessoas colocarem alguma produção no forno e depois ligar o forno. Então, pré-aqueçam o forno, ele está pré-aquecido a 300 graus, é o máximo que vocês conseguirem, pode colocar na parte de baixo. Não mais do que 12 minutos, é claro que tem que ter visual, eu costumo dizer o seguinte, forno, o meu é um, na casa das pessoas é outro, então olhem bem a sua produção, arrumem a lâmpada, que em alguns casos está estragada, para poder ver o que está acontecendo. Quando o soufflé cresceu bem, dourou na parte de cima, está na hora de tirar. Pessoal, eu vou fazer Molinho. agora, como a gente já tinha falado antes, enquanto o soufflé está no forno, eu vou preparar o molho da carne, tá? Ele tem que ficar pronto antes da carne, porque como eu vou fazer um medalhão, eu não vou precisar de forno para finalizar a carne. Então eu vou cortar, vou fazer a carne e a gente já vai empratar. Mas antes disso eu preciso deixar o meu molho pronto, porque normalmente ele demora mais tempo do que a carne, tá? Para fazer o molho, a gente vai fazer um molho de alho, tá? Eu vou pegar 3 dentes de alho grandes e vou fazer o seguinte, vou cortar eles em lâmina. Para tirar a casca do alho, a gente usa um truquezinho que muitas vezes funciona, tá? A gente corta as 2 pontas, tá? Pra gente poder soltar a casca com maior facilidade. Coloca a lâmina da faca no alho e dá uma leve pancadinha, tá? Aí a gente coloca, eu só vou dar uma... Boa parte da casca sai com facilidade, tá bom? Joga no lixo pra mim, por favor. Pra cortar o alho em lâmina, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou cortando de uma forma fina, tá? E ele fica laminado, tudo bem? Vou fazer assim com os outros 2 dentes que eu tenho aqui, são dentes grandes. Em casa, se o alho de vocês não tiver tão grande, pode colocar um dente de alho a mais, que vai fazer a mesma função, né? Vai dar o sabor de alho forte que a gente quer no prato, tá? Laminado o alho, eu vou pegar e vou cortar a cebola. Não vou usar a cebola inteira, tá? Vou usar metade dela e vou cortar na horizontal e depois eu venho para cortar ela em brunoise, que são cubos pequenininhos, tá bom? A gente dá uma batidinha se necessário. Esse corte chama brunoise, muito usado em alguns cardápios e tal, o nome mais legal, mas nada mais é do que o menor corte possível, os menores cubos. Na verdade, eu fiz isso para mostrar para vocês o seguinte, o nome do corte e o tipo dele. Dentro da gastronomia profissional existem vários tipos de cortes e nós vamos mostrar para vocês no decorrer dos programas, apesar de que eu vou processar tudo isso. Então era só para mostrar para vocês como é que é um dente de alho laminado e como é que é o corte tipo brunoise. Feito isso, eu vou para a panela para a gente poder fazer o molho. Eu tenho aqui, só para falar para vocês, um creme de leite fresco, tá? O creme de leite fresco ele é muito usado na produção de molhos. Tá quente. Você já ligou? Na produção de molho, porque ele não talha em alta temperatura, ao contrário do creme de leite de latinha ou de caixinha, tá? Então, para molho, via de regra, ou para produção que vai para o fogo, normalmente usem o creme de leite fresco, tá? Vou colocar aqui, coloquei uma manteiga, vou colocar cebola, vou colocar o alho, minha panela tá quente, tá? Vou colocar os dentes de alho e vou levar pro fogo, tá? Só para ele refogar um pouquinho. Meu fogo tá alto, eu vou abaixar um pouquinho, tá? Porque senão o meu alho vai queimar. Aqui, ó. Ele vai liberar um aroma super gostoso. Manteiga, cebola e alho, fica muito bom. Liberou o aroma que precisava liberar, eu vou colocar o meu creme de leite, tá? Creme de leite fresco. Eu vou colocar, vou misturar um pouquinho e vou deixar ele reduzir a um pouquinho menos da metade do que tá aqui, tá? Vou mexer
e vou deixar essa cebola e esse alho cozinharem um pouco no creme de leite para que eles passem o aroma para o creme também. Tudo bem? Certo. Pessoal, enquanto eu termino o molho aqui, o Fernando vai começar a fazer o ratatouille, que é uma produção bem específica, ele vai explicar um pouquinho para vocês. Gente, vamos lá. O acompanhamento do filé do prato principal vai ser o ratatouille. É uma produção bem clássica, bem comum na França e hoje em dia bem famosa depois do filme do Ratinho, inclusive um filme sensacional. Bom, é uma produção bem simples, não tem nada de complicado como o nome tem. A gente vai tentar manter a maneira mais clássica possível. Vou só tentar tirar uma quantidade um pouquinho de alho, já que o molho que vai ser servido com o ratatouille e com o filé é um molho de alho. Então eu vou diminuir um pouquinho a quantidade de alho. O molho aqui, tomem cuidado, porque vocês vão colocar ele no fogo alto, ele vai começar a ferver. Como o meu fogão é elétrico, eu preciso esperar a temperatura abaixar um pouquinho a temperatura para que ele não ferva e suba desse jeito. Então eu abaixei, eu só vou tirar ele um pouquinho, só para ele não transbordar, mas daqui a pouco, a hora que esfriar, eu posso mantê-lo no fogo sem problema nenhum. Vai. Vamos lá? Bom, eu vou pegar a abobrinha. Lembrando, só falando do alho, que eu estava dizendo é o seguinte. Existe alho na produção do ratatouille. Eu vou tirar um pouquinho a quantidade em função do molho, que já é de alho. Alho é muito a gosto, vocês podem colocar um pouco menos e um pouco mais. Isso depende do gosto. Bom, corta a abobrinha pela metade e sempre que forem usar a abobrinha, descartem o miolo. É a mesma coisa que serve para o pepino. Isso ajuda, no caso do pepino, a não dar aquela indigestão famosa do nosso amigo. Bom, para tirar o miolo, colher, raspem todo o centro, mantendo só a polpa, tá bom? Metade vai ser suficiente para mim. Agora a gente corta ela em juliennes grossas e depois em cubos médios. Bom, gente, a gente tem aqui as abobrinhas italianas, ou courgette, partidas em cubos pequenos. A gente faz agora a mesma coisa com a berinjela. Corta em lâminas. 2 lâminas vão ser suficiente. É mais ou menos a mesma quantidade que a gente está usando de abobrinha. Corta em juliennes grossas, mantendo a casca. Depois a mesma coisa em cubos médios. Não é brunoise exatamente, cubos médios. Meu molho já reduziu a metade do que estava aqui no começo, quando eu coloquei o creme de leite. Agora eu vou tirar do fogo um pouquinho e vou processar esse molho, porque afinal de contas a gente tem um pedaço de alho e de cebola aqui dentro. Usem o mixer, quem tiver, para essa quantidade de molho, é ok. Ou se você for fazer uma quantidade de molho maior, liquidificador numa boa, sem problemas, tá? Vou inclinar para que pegue bem o alho e é processando o alho que ele vai dar todo o aroma que eu preciso para o meu molho. Vou terminar aqui, já vou mostrar para vocês. 1, 2 e pronto. Pessoal, meu molho, faz um favor para mim, Fê. Claro. Leva lá na pia. O meu molho já está processado, eu só vou finalizar com sal a hora que ele estiver reduzido. Voltei para o fogo para ele reduzir só mais um pouquinho para ele ficar naquela consistência de molho, que é o que a gente chama de molho napê. E aí eu mostro para vocês que isso vai levar um tempinho. Enquanto isso, a gente vai para o intervalinho, que daqui a pouco o suflê está pronto, a gente vai tirar ele do forno para mostrar para vocês como é que ficou. Pessoal, o suflê tá pronto. Vamos tirar do forno? Tá na hora, ficou do jeito que a gente queria. Cresceu bem, de uma maneira uniforme, lembrando um bistrô. Uau! Prontinho. Nessa hora ele é perigoso, não peguem com a mão. Avisem os convidados para não pegar com a mão também. Com a ajuda de um pegador, coloquem um pratinho, mesma coisa. Esse aqui. Aí. Vamos continuar o ratatouille, o molho está pronto. Mesma coisa, cortes médios para abobrinha e berinjela. Mesma coisa para pimentões, o amarelo e o vermelho. O corte é sempre o mesmo.
E a única preocupação que a gente tem que ter na ratatouille é a ordem de cozimento, o tempo de cozimento é a ordem de colocação de cada ingrediente no fogo, ou seja, no nosso caso, na frigideira. Portanto, deixem juntos os pimentões, naturalmente eles vão entrar juntos na panela. Cebola roxa, como a Van já explicou, não vai até o final, mantém, como a gente quer cubos um pouco maiores do que o brunoise. A quantidade está excelente, prontinho, separem, ele vai entrar junto com os pimentões. Eu tenho aqui tomatinho cereja, cortado em 4 e sem a semente, isso é muito importante, senão vai dar uma água no ratatouille que a gente não deseja, tá bom? Tá prontinho, daqui pra frente, molho pronto, a gente vai deixar ele aquecido, vou ligar o fogo, frigideirinha, e a gente vai aquecer para dar início ao ratatouille. Eu tenho aqui alecrim fresco e tomilho fresco. Hoje em dia é bem fácil encontrar tanto um quanto o outro. A gente lembra daquela época onde a gente só tinha orégano e manjericão em casa, os dois secos. Hoje é bem mais fácil encontrar tudo fresco. O tomilho e o alecrim fazem uma grande diferença para a cozinha, enfim, para a alta gastronomia em geral, para o ratatouille demais, faz muita diferença e é muito importante usar fresco. Mas, porém, se alguém tiver um sítio, numa fazenda, vai ter com certeza esses ingredientes do ratatouille, mas talvez não tenha nem tomilho nem alecrim. Se tiver seco, pode usar sem problema. Só lembrem de uma coisa que as pessoas costumam errar. A erva fresca, ela é 5 vezes mais fraca do que a erva seca. Portanto, se tiverem que usar a erva seca, diminua a quantidade em 5 vezes. Tem gente que acaba achando que é o contrário, ou seja, eu não tenho a fresca, vou usar a seca e vou colocar um pouquinho mais. Estraga a receita. A gente só tem que lembrar o seguinte, alecrim seco é alecrim fresco que foi desidratado. Como uma plantinha dessa aqui tem uma quantidade muito grande de água, a concentração de sabor numa erva seca é muito forte. Portanto, cuidado com erva seca. Se puderem, usem as frescas. Lembrando outra coisa sobre erva. A gente tem aqui 2 exemplos clássicos de ervas que a gente considera ervas da Provence, tá? O que é diferente das ervas finas. Existe uma classificação acadêmica onde a gente separa as ervas da Provence para um lado e as ervas finas para outro lado. As ervas finas são as que a gente usa no final do cozimento, elas não suportam fogo. São aquelas que quando a gente desliga o fogo, a gente vai lá e coloca a erva. Entre elas, as clássicas, salsinha, cebolinha, manjericão, coentro. Aqui, o tomilho e o alecrim e o louro, que a gente inclusive usou para poder fazer o bechamel, esquentar o leite do bechamel, são ervas que a gente chama da Provence, são as que suportam fogo. Pode começar usando elas logo no comecinho, não tem problema ter fogo, elas suportam e liberam sabor da maneira ideal. Frigideira começando a ficar aquecida, azeite. E a gente começa agora a saltear cada um desses ingredientes, alguns juntos, como esses dois que tem uma textura muito parecida, e esse aqui também. Vamos começar pelos que precisam de maior tempo de cozimento, abobrinha e berinjela. E aqui a gente já pode ir colocando pétalas pequenas de alecrim. Vou por aqui, tá? Lembrando o que eu disse, o alecrim suporta fogo, não tem problema. Se fosse para colocar manjericão, não era essa a hora. Tomilho, não coloquem o cabinho, sempre puxem dessa maneira, o cabinho fica solto, só as folhinhas. Tem umas aqui que eu puxei. É suficiente. Soltando bem do fundo, isso significa que a panela está quente. Sempre comecem o cozimento com uma panela pré-aquecida, funciona como também funcionou para o forno. Não coloquem o ingrediente para depois ligar o fogo. Só mais um pouquinho de azeite. Lembrando que a berinjela absorve a gordura da panela assim que a gente coloca. Prontinho. Vamos deixar aqui por mais 1 minutinho. E daqui a pouquinho eu já vou adicionar os outros 3. Cebola e os 2 tipos de pimentão. Ao final, para que ele não se dissolva, eu vou colocar os tomatinhos. Quer ir falando sobre a carne? O filé mignon é um coringa, é uma carne extremamente macia, não precisamos de muito tempo de cocção.
Fácil, a gente acha em tudo quanto é lugar, especialmente se você comprar em açougue, né, em casas de carne, eles já te entregam o filé mignon pronto, limpo e do corte que você quiser, dependendo do açougueiro que for fazer isso para você. Eu tenho aqui, o meu açougueiro já me forneceu o filé mignon do jeito que eu queria. O que eu pedi para ele? Para limpar o filé mignon, eu pedi um filé mignon pequeno, tá? Afinal, a quantidade que eu vou fazer hoje aqui é pequena. Eu pedi para ele um filé mignon pequeno, limpo, sem cordão e sem espelho. O cordão é aquela parte de baixo que a gente consegue tirar com a mão mesmo se a gente puxar. E o espelho é aquela parte de cima da carne que realmente parece um espelho, é uma gordura esbranquiçada, fina, tá? Aquilo lá a gente precisa tirar, porque senão se a gente comer aquilo, a gente vai sentir na boca e isso não é nada agradável. O que eu pedi pra ele? Pra que ele limpasse pra mim e eu pedi pra que ele cortasse o centro do filé mignon. Tirei a ponta e tirei a cabeça. O filé mignon ele vem inteiriço, você vai perceber que numa ponta ele afina, que é o que a gente chama de ponta, e do outro lado ele é grosso, com um pedaço de carne, além daquele cilindro que normalmente ele vem, que é o que a gente chama de cabeça. Eu vou acabar utilizando a ponta e a cabeça para fazer qualquer outra produção que eu precise, mas a princípio hoje o que a gente vai usar é a parte central do filé mignon. Ele já me entregou o filé assim, enroladinho num plástico. Para quê? Para que ele forme, para que ele tenha esse formato cilíndrico. Isso para quê? Para que a apresentação fique bonita, tá? Ele me entrega assim, eu coloco ele no freezer, tá? Quando ele começar a congelar por fora, que você percebe que ele endureceu, não é para ele congelar inteiro. Quando ele começa a formar aquela crostinha do lado de fora, eu tiro e utilizo o filé mignon. Por quê? Porque ele já vai estar no formato perfeito para eu levar para o fogo e para eu poder selar e fazer o que eu preciso para ele ficar no formato cilíndrico bonito, tá? A hora que você precisar, você me interrompe. Não, vou te interromper um segundinho só para colocar. Vou colocar meio dente de alho, também em lâmina. Como eu disse, não vou colocar mais do que isso, porque a gente está servindo com o molho de alho. É isso. Mais 3 minutinhos, o ratatouille está pronto. O grande erro do ratatouille é levá-lo ao forno ou deixar ele cozido demais. É muito importante que a gente sinta a textura de cada legume que está aqui dentro. Eu já vi algumas receitas de ratatouille que não... a gente achou um pouco estranho, porque após isso daqui colocava-se numa assadeira e forno. Não é necessário, é muito importante que você sinta a textura fresca de cada legume que está aqui dentro. Senão eles vão virar um purê único, bem mole, sem textura. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar 3 medalhões, essa pontinha eu vou descartar, tá? Vou cortar vou cortar 2 e vou cortar 3. 3 medalhões de filé mignon, tirem o papel plástico. Isso tem gente que esquece e acaba selando o filé com o papel plástico, com o filme plástico. É um perigo. Tirem, certifiquem-se de que tirou tudo mesmo. Tomates. Desculpa te interromper, só para colocar. Ops. Pronto. Olha que lindo. Não fica uma graça? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou colocar sal e pimenta, sal única e exclusivamente na hora que eu for levar o meu filé para a frigideira. Porque se eu colocar sal, deixar na geladeira e ficar um tempo lá, o sal vai desidratar a minha carne, ela vai perder todo o suco que eu preciso dela na hora de servir. Fê, liga para mim, por favor, como eu já vou fazer o filé agora, o Fernando já vai ligar para mim o fogo, eu já vou temperar com sal e pimenta do reino em um dos lados só e já vou passar o meu filé na frigideira. Como ele é muito baixo, né, é um medalhão, eu não preciso finalizar no forno. A gente só vai deixar a carne no ponto clássico brasileiro, preferido, eu vou ao explicar ponto. isso. E a Van vai explicar daqui a pouquinho sobre como é que a gente percebe o ponto da carne. A gente tem algumas manhas na cozinha para poder saber o ponto da carne, tá? Normalmente a gente deixa ele ao ponto porque é o ponto ideal para se comer a carne. Tem gente que gosta de mal passado, nada contra. Tem gente que gosta bem passado, nada contra também. Mas aqui a gente vai deixar
ele ao ponto. Coloquei sal dos dois lados, coloquei pimenta do reino moída na hora e vou começar a selar com o lado da pimenta para baixo na frigideira. Pontos de carne, para a gente saber do filé quando é que ele tá bom ou não. Façam assim, só apoiem um dedo no outro, tá? Não apertem, porque senão não vai dar certo. Apoiem e apertem aqui, ó. Com um dedo, essa textura, essa sensação é quando a carne tá mal passada. Quando você apoia o segundo dedo no dedão, você aperta aqui, vai ficar um pouquinho mais dura, é a carne ao ponto. Quando você coloca o terceiro dedo no dedão, você aperta aqui, você vai sentir que ela tá mais dura, ela tá bem passada. E com 4, meu filho, ela já tá sola de sapato, aí você rasga do jeito que você quiser, porque aí não adianta mais, tá? Vou levar pro meu fogão. A frigideira tá bem quente. A frigideira tá bem quente. Abaixa um pouco, precisa, já pode abaixar um pouquinho. Ela já tá saindo fumaça, ó. Eu vou colocar sal no ratatouille. Vou colocar azeite. E o ratatouille tá pronto. Para untar minha frigideira. Vou desligar o fogo e só mantê-lo aquecido para a gente servir. Vou experimentar para ver como é que tá o sal. Pronto. Pessoal, por que a gente tem que deixar o fogo bem alto quando a gente vai fazer carne? Porque se a gente coloca uma quantidade grande de carne numa frigideira e o fogo não está alto o suficiente, a carne vai soltar aquela água, aquele líquido, naturalmente, e ao invés da carne fritar, no caso, né, grelhar, ou seja, formar aquela camada dourada embaixo e dos dois lados, ela acaba cozinhando no líquido que ela solta se a frigideira não estiver quente o suficiente. Então, ponto muito importante, frigideira bem quente. Ó, vocês podem perceber o seguinte, uma dica que normalmente eu percebo que a minha carne fica ao ponto e fica boa, ela tá de um lado, tá? Ela tá de um lado. E aí eu sempre não viro, não mexo, deixo ela assim. Quando começa a subir aqui na superfície o líquido de dentro da carne, é porque ela já está cozinhando. E na lateral você também percebe que ela já está chegando num ponto de cocção no meio dela. Tudo bem? Aí eu vou pegar, vou virar e vou deixar ela só um pouquinho para ela terminar de selar do outro lado. A carne está pronta aqui, eu já vou tirar, tá? A carne eu vou deixar descansando uns 2 minutinhos para que os sulcos dela voltem do centro para as pontas. Porque normalmente quando a gente esquenta a carne, o calor é tão grande que os sulcos se concentram no meio da carne. Então eu preciso deixar ela descansando uns 2 ou 3 minutinhos para que eles voltem para as extremidades, para que depois a gente possa servir. Enquanto isso, o Fernando vai terminar de empratar, de pôr no vazador o ratatouille. Isso aqui que eu estou usando para poder informar é um vazador. É um instrumento que é usado para cortar massa ou para, na verdade, ajudar a gente a empratar. É fácil de encontrar em qualquer loja de cozinha. A gente vai colocar o ratatouille dentro e tira. Eu só vou ajustar o sal para ver como é que tá. Para quem gosta de alho, é um prato cheio. Prontinho. Deixa eu pegar uma. Prato fácil, prontinho, gostoso, com tudo que a gente tem em casa. Soufflé de gruyère, ratatouille, Medalhão filé com molho de alho. e molho de alho. Ok? Espero que vocês gostem. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço.